Como contratar motoboys? Vale a pena eu ter uma entrega própria ou vale a pena eu terceirizar essa entrega no meu delivery? Se essas dúvidas também te assombram, então permanece aqui no conteúdo que eu vou explicar detalhadamente todas as possibilidades para o seu delivery. Se você ainda não curtiu, então aproveite já e curta a página aqui da Academia Delivery para sempre ter acesso em primeira mão dos melhores conteúdos. Ative o sininho e também compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que você sabe que vão ser beneficiadas com esse conteúdo. Uma das dúvidas que eu mais recebo é: Fernando, vale a pena eu terceirizar a entrega ou vale a pena eu ter entrega própria? Como é que eu faço para contratar motoboys para o meu delivery? E é tudo isso que a gente vai ver aqui nesse conteúdo hoje. E primeiramente, eu quero mostrar aqui quais são basicamente os 4 formatos de contratação de motoboy para o seu delivery. Então a gente tem o CLT, que é realmente aquela pessoa que está aí na sua empresa contratada mesmo, que você vai assinar a carteira de trabalho. Existe o formato de MEI, que é um contrato aí de empresário individual, um microempreendedor individual, né? Existem as possibilidades dos próprios marketplaces, aí o iFood, o Uber Eats, o Rappi, eles oferecem aí uma forma de contratação dos serviços dele, onde você pode contratar a entrega e essa entrega obviamente vai ter uma taxa um pouco superior. E existe também as possibilidades das empresas terceirizadas especializadas, né? Essas empresas na sua região que são somente fornecedoras deste serviço de motoboy. Você pode fazer um contrato de prestação de serviço com essas empresas. Esses são os 4 formatos. A gente vai ver aqui neste conteúdo quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, como que funciona cada um deles e como que é na prática para realizar. Então vamos começar pela CLT. Fernando, CLT, o que é basicamente? CLT é o registro com a carteira assinada. Então esse motoboy é o tradicional. A sua empresa vai ter esse profissional contratado e ele será um funcionário da sua empresa. Vai ter hora fixa, horário para cumprir, salário base da categoria e férias, 13º, todas essas obrigações. Ok, entendi. E quais que são as vantagens de eu ter um motoboy contratado aí na minha empresa? Obviamente, a grande vantagem aqui é que você vai ter um colaborador subordinado à cultura e à personalidade da sua empresa. Você vai poder instituir regras para serem cumpridas, você vai poder colocar metas para esse entregador aí cumprir e atingir e ser beneficiado em caso de cumprimento dessas metas. Então, a sua empresa vai ter as regras e essa pessoa, obviamente, precisa cumprir com isso. Com isso, você consegue oferecer o melhor atendimento para o seu cliente, você consegue não ficar dependendo de empresas terceirizadas, você consegue instituir as suas regras de entrega, o seu raio de entrega, você pode fazer da forma que você quiser e obviamente as taxas nos marketplaces vão ser menores porque você vai ter o pagamento aí dos seus próprios motoboys. Já do lado de desvantagem, a gente pode fazer o cálculo da forma que for, você pode fazer cálculos financeiros, existem vários conteúdos aí que fica comparando o que é mais barato, o que é mais caro e certamente com todas as obrigações que a CLT tem no Brasil e no seu estado, certamente essa é a forma mais cara, ou seja, ter um funcionário, ter um colaborador aí que é motoboy na sua empresa é disparado a forma mais cara para você ter no seu negócio. Essa é a desvantagem. E como que a gente faz isso na prática, Fernando? Então aqui não existe segredo, a gente precisa realmente ter um bom processo seletivo dentro da nossa empresa, a gente precisa analisar exatamente o perfil do candidato, se está de acordo com a cultura e a personalidade do nosso estabelecimento, se é realmente aquilo que a gente está precisando e fazer uma boa seleção e treinamento desse candidato. Como é que a gente pode na prática contratar? Você pode ter aí realmente grupos de internet hoje, grupos de Facebook de motoqueiros funcionam muito bem. Você pode ter indicações de pessoas que trabalham na sua empresa, você pode procurar em agências de emprego para fazer essa contratação e muito importante, sabe aquelas rodinhas, sempre tem ali uma rodinha de motoqueiro na sua cidade, em algum centro, alguma praça, que ficam esperando os pedidos, aqueles motoqueiros terceirizados. Pare para conversar com esses próprios motoqueiros que eles certamente vão te disponibilizar grupos de WhatsApp onde você pede para ser inserido e lá pode ir divulgando as suas vagas. E também nunca se esqueça
E também, obviamente, nunca se esqueça dos próprios entregadores de outros estabelecimentos que vão te atender em algum pedido que você fez em algum delivery. Se aquela pessoa prestou um bom serviço, está no mercado, chame para conversar, chame para fazer uma proposta e veja quais são as condições que ela trabalha hoje. Converse. Nunca é demais a gente oferecer alguma boa oportunidade para as pessoas. Mas para isso você deve ter um bom processo seletivo e um bom treinamento para aquela pessoa trabalhar de acordo com as normas. E não se esqueça, contrate e demita rápido. Sempre tem aquela história de que você deve contratar de forma lenta e demitir de forma rápida. A primeira vez que você pensar em demitir é aquela vez que você já deveria ter demitido. E eu penso o contrário, eu acho que tanto na contratação quanto na demissão, tudo hoje em dia é muito dinâmico, a gente deve se adaptar rapidamente a todas as questões, inclusive nas contratações de colaboradores. Tenha um bom processo seletivo, faça ele de forma rápida, treine o seu funcionário o mais rápido que conseguir e prepare ele para o mercado. E se ele não está de acordo com aquilo que vocês combinaram no começo, demita rápido e já encontre outra pessoa. É dessa forma que você deve manter o padrão e o procedimento dentro da sua empresa. E não esquecendo também que dentro desse caso você vai ter o salário base, você vai ter impostos, você vai ter gratificações, benefícios, 13º de férias e tudo isso o seu contador e a sua contabilidade vão te assessorar muito bem nesta etapa. Então aqui é a forma de CLT. O segundo formato é um pouco parecido, só que ele é um MEI. A nova legislação trabalhista de 2017 instituiu novas regras aí de funcionamento de trabalho e possibilitou a contratação de empresas terceirizadas, aí as empresas MEI. Ou seja, nesse formato de trabalho você pode realizar contratos com um microempreendedor individual e essa empresa prestará serviço para a sua empresa. Assim, você não terá alguns encargos trabalhistas como na CLT, porém você continua tendo aí uma obrigação com uma empresa. Essa empresa irá ter que emitir uma nota fiscal ao final do mês, discriminando todos os serviços prestados. Só que lembre que esse funcionário, esse colaborador ou essa empresa contratada, ela não será um funcionário seu. Portanto, você não pode exigir determinadas regras dessa empresa, que a gente vai ver aqui nas vantagens e desvantagens. Ela obviamente envolve custos menores, porque você não vai ter algumas obrigações das legislações trabalhistas, né? Porém, você está assinando aí um contrato com regras pré-estabelecidas. E do lado das vantagens, há sempre o problema da questão legal. Se essa pessoa presta serviço somente para a sua empresa, isso pode sim ser categorizado como aí um vínculo empregatício, um vínculo trabalhista, e você pode sofrer as consequências legais para isso. Por isso que sempre você deve ter aí uma assessoria jurídica na sua empresa e você pode inclusive fazer isso lá naquelas contratações do iFood, do Vantagens Chef. Eles têm algumas assessorias que você pode fazer consultas de formas mais aí econômicas para fazer os questionamentos disso da sua realidade. Então aqui ele não pode ter um vínculo empregatício e por isso esse motoqueiro MEI ele terá liberdade de negar o serviço. Esse contrato ele exige algumas regras pré-determinadas, porém se ele não aparecer, você não pode, se estiver de acordo com o contrato, você não pode aí descontar valores dessa pessoa e se ela trabalhar todos os dias da semana para você, isso certamente vai ter um problema lá na frente. Outra, que é o que eu comentei aqui, outro ponto negativo, é o fato da falta de compromisso. Você pode ter que ficar constantemente combinando as formas e dias de atuação dessa pessoa. Então toda semana tem que ligar, toda semana tem que confirmar, você pode pré-definir, mas se a pessoa cancelar 3 dias antes, ela tem o direito de fazer isso. Então fica uma coisa, um desapego ali, né? Existem muitas empresas que estão contratando uma empresa geral de terceirização e essa empresa é responsável pela contratação de todos os outros motoqueiros. É um formato também, porém no MEI deve ter muito cuidado com essas questões legais de trabalho, apesar de ser uma questão muito parecida com a CLT, porém com outras regras. Em vez de vínculo empregatício, você vai ter um vínculo com outra empresa prestando serviço para você. E na prática, Fernando, como é que eu posso fazer isso? Aqui, geralmente a gente oferece no contrato um valor pela diária e mais um variável. Ou seja, dependendo da sua região,
As diárias podem variar aí de 60 até R$100 pela diária do motoqueiro e um variável por entrega. E da mesma forma como o CLT, você pode encontrar essas pessoas em grupos de conhecidos, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, nas rodas de entregadores da sua região, ou os próprios motoqueiros que vão te fazer alguma entrega e também agências de emprego. E assim, em vez de contratar na CLT, você oferece um contrato MEI e essa pessoa terá que abrir essa empresa, esse CNPJ e prestará serviços para você. Esse é o segundo formato, tá? E o terceiro formato aqui é através dos marketplaces. Então, dependendo do plano que você contratar dentro lá do iFood, dentro do Uber Eats, você consegue contratar ou o plano com entrega própria, que tem uma taxa reduzida, ou então o plano de entrega do próprio marketplace com uma taxa um pouco mais elevada. Então, assim que você recebe um pedido dentro desses marketplaces, você já automaticamente recebe o contato do entregador que vai realizar e vai fazer a retirada desse pedido dentro do seu estabelecimento. Quais são as vantagens e desvantagens desse formato? Então, esse formato aqui é muito complexo, tá? É um dos mais complicados de se calcular e a única vantagem que eu vejo nesse formato é realmente se você está iniciando um trabalho, se você quer iniciar um delivery muito rápido, não tem estrutura ainda, você não conhece muito bem no mercado e quer centralizar todas as suas operações dentro do marketplace inicialmente. Tudo que a gente passa dentro do curso da Academia Delivery é para você ter um entregador próprio, somente assim você terá liberdade. Essa é a palavra. Quando você tem entrega própria, você tem liberdade de escolha e de tomada de decisão. Porém, se isso no começo não faz sentido para você, se na sua realidade você está querendo começar, então comece através da entrega dos marketplaces, sabendo que você não vai ficar através das vantagens, você vai conseguir centralizar tudo e você não vai ficar responsável pela entrega. Então essa logística vai ficar responsável pelo iFood. Porém, pelo lado negativo, são vários. Tá? Como é o próprio marketplace que envia, então você tem uma taxa altíssima. O próprio iFood cobra de 27%, aí incluindo a taxa do pagamento online, mais 3,5%, então você chega a pagar 30% aí quase de taxa para o marketplace. Fora a taxa altíssima, como são eles que enviam os entregadores, eles vão selecionar o seu estabelecimento e eles vão definir um raio de entrega que eles aceitam entregar. Então o seu estabelecimento vai estar aberto, porém o raio de entrega é decidido pelo próprio iFood, pelo próprio estabelecimento. Outra questão é a taxa de entrega. A taxa de entrega é definida também pelo marketplace e se você quiser disponibilizar taxa gratuita para o seu cliente de entrega, você ainda banca aquele valor que está disponibilizado. Outra desvantagem é que em dias de chuva, por exemplo, de maior movimento, sexta-noite, sábado-à-noite, ou então no caso de almoço executivo nos dias da semana ao meio-dia, nesses horários de pico, os motoqueiros ficam obviamente concentrados para as grandes redes e eles acabam sendo mais escassos no mercado e com isso pode ser que o próprio marketplace feche a sua loja em um determinado momento, ou seja, você fica totalmente preso às decisões do próprio marketplace. Mas é uma decisão sua, se você acha que nesse começo é mais interessante começar dessa forma, é totalmente uma opção a ser escolhida mais fácil nesse primeiro momento. Então aqui, como a gente comentou, então aqui é cobrado 27% de taxa e em dias de pico não existe essa garantia de que você vai receber os melhores atendimentos e os melhores motoqueiros de forma rápida. Portanto, é uma decisão muito específica e eu sempre recomendo a entrega própria. Apesar de ela sempre ser mais cara em todos os cálculos, certamente a liberdade de tomada de decisão para colocar as estratégias que você quer colocar em prática fazem muito mais sentido e não vão custar tão caro quanto essa entrega aqui que vai fechar o seu estabelecimento nos melhores dias e nos melhores horários de movimento. E por último, e uma boa opção para quem também não quer se incomodar tanto com essa entrega própria, se você não quiser se incomodar com frota, se você não quiser se incomodar com o uniforme dos motoqueiros e você acha a logística muito complexo, você tem a possibilidade das empresas terceiras. Nesse caso aqui, você faz contrato com uma empresa de fornecimento de serviço de entrega e é uma concessionária aí de entregadores. Você vai pagar um valor mínimo de diária por entregador ou de acordo com o contrato do que tiver disponível na sua região. Nesse formato aqui, a gente pode ver que existem algumas vantagens e desvantagens.
Nesse caso, você faz um contrato com a empresa que vai ter a sua própria frota. A frota é deles e você vai pagar somente o que for estabelecido no contrato. Isso te permite exigir quantos entregadores você quer e em quais dias. Por exemplo, se você tem lá no sábado à noite maior movimento, você pode exigir no sábado um número maior de entregadores se isso estiver acordado inicialmente entre as duas partes. Ou então, muitas vezes, você consegue até a mesma pessoa física no seu estabelecimento e ela pode ficar lá direto e você pode selecionar os dias. Hoje eu quero de segunda até sexta eu quero 5 entregadores e sexta, sábado e domingo eu quero, sei lá, 15 entregadores. Dessa forma, é um lado muito positivo das empresas terceiras. Pelo lado negativo, a gente tem os valores altos que essas empresas cobram aí pelos serviços terceirizados e o fato de que em cada região é diferente. Então são poucas as empresas que atendem nesse formato a nível nacional, basicamente aí todas elas são muito regionais, ou seja, você tem que pesquisar muito sobre quais são as empresas que fornecem serviço de entrega terceira na sua região. E na prática, aqui a gente pode ver, eu até dou algumas opções aqui. Toda cidade tem um local onde os entregadores ficam e você pode perguntar se eles trabalham ou conhecem alguma empresa concessionária ou alguma empresa terceira que presta esse tipo de serviço. Converse com eles, converse com quem está no jogo, que certamente eles vão te passar muitas informações relevantes. E essas empresas costumam cobrar um valor semelhante ao formato MEI por diárias ou então um valor variável, porém são mais altos do que o próprio MEI. Chegam empresas aí a cobrar quase R$15 por valor fixo por entrega. E aqui algumas opções. Tem a Log, Rapidez, Chip, Pedala, Velocity, Bidelivery e várias outras. O que faz mais sentido é você entender realmente na sua cidade, procurar bastante e muitas vezes tem pessoas que têm aí diárias com valores reduzidos, principalmente no interior, e que você pode se aproveitar dessas vantagens. E sempre lembrando aqui que na própria CLT você também pode contratar colaboradores aqui, de forma intermitente. Ou seja, a nova legislação trabalhista também permitiu agora que se você precisa somente no sábado ou na sexta-feira, você pode fazer um contrato CLT, carteira assinada, válido, contratando essa pessoa de forma intermitente somente na sexta e no sábado. Todos os encargos trabalhistas serão pagos e essa pessoa vai ter o direito de aceitar ou não também com antecedência, muito parecido com o MEI. Porém, é outro formato dentro da CLT que existe essa possibilidade. Se você não precisa da pessoa todos os dias, que é muito comum nos restaurantes, você pode fazer esse contrato intermitente. Fernando, e como é que eu procedo com a questão contábil, com a questão jurídica, com a questão de contratos? Existe, como eu falei, lá no iFood, existem hoje empresas online que permitem você ter com baixo custo algumas consultas jurídicas, algumas consultas contábeis, aí, valores de R$100 por consulta, por exemplo, e eu indico que realmente você, para fazer um contrato CLT ou um contrato intermitente, você pesquise muito bem com o seu contador, esteja muito bem assessorado, ou então na parte jurídica de emitir um contrato com o MEI, ou também um contrato com uma empresa terceirizada de serviço, que são esses dois formatos aqui, terceirizado e MEI, você deve se resguardar e ter um contrato muito bem elaborado e não tente pegar exemplos da internet, que exemplos da internet certamente não serão adaptados para a sua realidade. Você pode sofrer as consequências lá na frente. Então, pense muito bem com cautela, veja qual que é a sua melhor opção para a sua realidade. CLT, MEI, Marketplace e empresas terceirizadas. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir. Isso nos ajuda bastante a conseguir levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E fazendo um breve resumo aqui de tudo que a gente viu que basicamente os formatos de entrega são 4: CLT, MEI, Marketplace e empresas terceirizadas. Na CLT a gente tem aí os colaboradores subordinados às nossas estratégias, às nossas regras, a gente pode colocar uniforme, a gente pode colocar as diretrizes que a gente quiser, pode contratar de forma intermitente, porém a gente vai ter todos os encargos trabalhistas, a gente vai ter que ter aí que pagar todas as questões de legislação do trabalho, 13º, 13º de férias, enfim, todas as questões de salário base, impostos, gratificações, tudo isso vai estar aí envolvido na CLT, que é disparado o formato mais caro, porém é o que te dá mais liberdade, poder de escolha, de estratégias e de tomada de decisão. Eu indico e é o que a gente trabalha, é o formato CLT.
Busque em grupos de internet, indicações, agências de emprego e certamente você vai conseguir encontrar muita gente interessada. O segundo formato, muito parecido com o CLT, porém é MEI. Você vai ter que fazer com que o seu colaborador ali ou a pessoa interessada abra um CNPJ MEI e assim vocês vão fazer um contrato mútuo entre esses dois CNPJs. Você vai fazer uma contratação de serviço e essa pessoa terá que emitir uma nota fiscal pelos serviços prestados ao final do mês. Aqui você pode fazer um pagamento no valor mensal fixo ou vocês podem decidir por valores de diária, variável, que é o mais comum. Aqui da mesma forma, procure pessoas conhecidas que precisam desse trabalho e é o formato ideal para estes casos de pessoas mais próximas. Terceiro formato é através dos marketplaces. Apesar de ter uma taxa alta, comparando com o CLT, ainda é um pouquinho mais em conta, porém o marketplace não te dá liberdade. Certamente aqui você vai ficar preso às estratégias que o próprio marketplace impõe para você em dias de maiores movimentos. Certamente eles irão reduzir a sua área de entrega, aumentar a sua taxa de entrega e com isso você terá menos vendas. Aposte nos contratos onde você tem a liberdade de escolher as suas próprias estratégias. E por último, as empresas terceirizadas que devem com muita cautela serem pesquisadas na sua própria região. Existem muitas concessionárias que prestam esse serviço e também vão emitir uma nota fiscal aí e podem enviar quantos motoqueiros você quiser em tais dias. Você pode aumentar o volume nos finais de semana ou reduzir durante a semana. Então existem alguns modelos aqui só para você ter como base e procurar na sua região aquelas empresas que atendem este serviço e este formato. Eu espero com esse conteúdo ter aí conseguido tirar as suas dúvidas em relação aos formatos de entrega, como que é o melhor formato para a sua realidade e como que você consegue contratar os melhores motoboys para a sua empresa. Eu te espero no próximo conteúdo.